Bom dia, eu sou a Beatriz e meu grupo vai falar da relação dos alimentos transgênicos com o meio ambiente. Bom, os alimentos transgênicos surgiram na década de 70, né, com um estudo da engenharia genética que desenvolveu a transferência dos genes de um ser vivo para outro, geralmente de espécies diferentes. Eles são feitos em plantas, animais e na agricultura. Tá? Todos os transgênicos são organismos geneticamente modificados. Só que nem todo organismo geneticamente modificado é um organismo transgênico. Um OGM é um organismo que foi modificado geneticamente, mas não recebeu nenhuma região de outro organismo. Bom, em 1994 foi lançado o tomate Flavor Saver nos Estados Unidos, né, sendo o primeiro produto transgênico comercializado. E no Brasil, em 1998, foi lançada a soja transgênica Roundup Ready, da Monsanto, só que ela foi autorizada pela CTN Bio, e logo em seguida a IDEC suspendeu essa autorização porque não tinha nenhum estudo dos impactos ambientais e não tinha nenhuma regulamentação da segurança alimentar desse produto. Então, só em 2005 foi aprovada a nova lei da biossegurança permitindo a liberação dos alimentos transgênicos. No Brasil, a Anvisa e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é o MAPA, são os componentes para regular a rotulagem dos alimentos em geral e editar as normas dos alimentos transgênicos. Bom, a rotulagem dos alimentos transgênicos é representada por um triângulo amarelo e no centro possui um T. Essa rotulagem é obrigada a estar presente nos alimentos que tenham mais de 1% de alimentos modificados geneticamente, né? Então, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre alguns exemplos desses alimentos e o objetivo do nosso trabalho. Bom, destacam-se as produtoras dos transgênicos, a empresa americana a Monsanto, né, que foi a que criou a Roundup Ready, como eu já falei no primeiro slide, que essa é a semente de soja tolerante a herbicidas. E também se destaca a Liberty Link, que desenvolveu um milho, né, resistente ao glufosinato. Só que também temos os pontos negativos dos alimentos transgênicos. Um organismo geneticamente modificado liberado no meio ambiente pode multiplicar-se sofrendo modificações e interagir com toda a biodiversidade. Nesse trabalho, a gente destacou alguns exemplos dos impactos no ecossistema, como poluição genética, o surgimento de novas pragas e os danos das espécies circundantes. Então, o objetivo do nosso trabalho foi avaliar os efeitos dos alimentos transgênicos no meio ambiente. Para a execução e pesquisa desse trabalho, a gente utilizou os artigos científicos da Cielo e do Ministério do Meio Ambiente, a fim de contribuírem em dados verídicos sobre os transgênicos e suas consequências para os solos e os seres vivos. Tá? E também foram adicionadas pesquisas sobre o efeito da contaminação genética do milho trazido pelo vento. Bom, primeiramente, qual foi a finalidade dos transgênicos no Brasil, né, na agricultura? Primeiramente foi aumentar a produtividade, diminuir os custos da produção, uma possibilidade de maior variedade genética, maior participação dos produtores no mercado internacional e a resolução do problema da fome. Então, talvez modificando os genes, poderiam criar, gastando menos, mais produtos maiores para acabar com a fome no Brasil. Então, isso foi a finalidade, foi o porquê de trazer os transgênicos para o Brasil. Só que, né, como eu já havia mencionado, trouxe muitos impactos negativos no meio ambiente, como, por exemplo, o deslocamento e eliminação de espécies não domesticadas, geração de plantas daninhas ou pragas mais resistentes, intensificação dos usos de agrotóxicos, podendo gerar contaminação da terra e dos lençóis freáticos, diminuição da biodiversidade em insetos e risco de cruzamentos de espécies. Só que no começo também acharam que uma das finalidades dos transgênicos eram acabar com os usos dos agrotóxicos e, muito pelo contrário, intensificou o uso. Bom, como por exemplo, no Canadá ocorreu um cruzamento entre dois
tipos de canola diferentes e gerou uma planta desconhecida que criou uma super erva daninha, né, como mencionado, que é um dos malefícios dos transgênicos. E essa erva daninha precisava ser combatida. Só que para ela ser combatida, a gente tinha que usar um herbicida extremamente tóxico. E se houver cruzamento com espécies selvagens semelhantes, mudanças genéticas podem ser incorporadas no código genético natural e alterar o caminho da evolução da forma irreversível. Então, por exemplo, juntar dois tipos de canola geraram uma erva daninha, né? E para ela ser combatida, ela precisou de um herbicida totalmente tóxico, né? Oi, meu nome é Angie Barnovski e eu vou dar continuidade à apresentação. Bom, foi feito um estudo na Universidade Nacional Autônoma do México, que esse estudo foi dirigido pela Helena Álvares, e nele comprova-se que uma vez que as sementes de milho geneticamente modificados cheguem ao meio ambiente, elas se inserem nos genomas das espécies nativas, pois ocorre o cruzamento por meio do pólen, trazido pelo vento, tornando assim a contaminação do milho nativo incontrolável. E numa comunidade em Oaxaca, no México, isso já vem acontecendo. Aldo, que lidera uma organização de povos nativos, durante 2 anos conduziu uma campanha de informações sobre a contaminação do milho. E em uma das conversas com os agricultores locais, um deles conclui o pensamento de Aldo e diz: então, se não conseguirmos impedir que se espalhem em nossos campos, em breve teremos que comprar as sementes geneticamente modificadas, pois nosso próprio milho não crescerá mais? Aldo confirma. E além disso, estudos já relacionam o cultivo de transgênicos com a diminuição da biodiversidade de insetos, como por exemplo as abelhas. E de acordo com órgãos de proteção ambiental, um dos motivos que levou à redução da população de abelhas foi o uso de pesticidas e agrotóxicos e associação com o cultivo de transgênicos. Perdão. Então, e Roundup? Bom, Roundup é um nome comercial de um herbicida que foi desenvolvido pela empresa Monsanto. E como ele funciona? Bom, na célula de soja, em seu núcleo, está o DNA, que contém o código genético dos grãos. E para criar seus transgênicos, a Monsanto rompe a barreira das espécies usando um gene resistente a Roundup, produzido a partir de uma bactéria. Esse gene é colocado em partículas microscópicas de ouro que são bombardeadas nas células de soja. O gene penetra no DNA e dá origem a uma proteína, que torna a planta resistente a Roundup. Quando o pesticida é pulverizado nos campos, mata todas as ervas daninhas, deixando as plantas de soja intactas. Contudo, isso pode causar a geração de plantas daninhas ou pragas mais resistentes ainda, além da poluição genética e a interrupção da ciclagem de nutrientes e energia. E uma curiosidade: ano passado, a empresa Monsanto foi condenada pela segunda vez por causar câncer nas pessoas que utilizavam, que manuseavam seu produto. E a Monsanto continua a afirmar que seu produto é inofensivo. Bom, 150 milhões de litros por ano desse herbicida glifosato é consumido pelo Brasil. O Brasil é um dos países que mais consome esse produto. E para o agricultor? A opção é limitada entre uma plantação transgênica ou não, pois a chance de contaminação é alta, como dito anteriormente, pois é causada pelo vento ou até mesmo por insetos. E por isso a importância do espaçamento adequado entre as lavouras transgênicas e convencionais. Por exemplo, um produto orgânico tem que estar muito afastado de um transgênico, né? Bom, e a conclusão desse trabalho? O meio ambiente ele vai tentar se adaptar com o que o ser humano cria e não pertence à sua forma natural, né? E isso pode trazer consequências que podem ser irreversíveis no futuro, né? As plantações de organismos transgênicos, quando próximas, podem cruzar ou contaminar os alimentos não transgênicos, dificultando assim o plantio dos mesmos naquele solo. E na visão da biossegurança, quer dizer, na visão da FAO, né, os testes, e há inúmeros testes sendo realizados, né, e neles está sempre sendo discutido essa situação dos transgênicos, né, e
e eles sempre vão, o foco dele principal vai ser a saúde do ser humano e do meio ambiente, né? Então, os transgênicos ainda é um estudo que a gente vai ter que estar sempre se atualizando. Então, assim, existem hipóteses de que com o avanço do aquecimento global, as sementes transgênicas serão capazes de se desenvolverem em qualquer tipo de solo e situação climática. Bom, eu acho que isso será possível sim, né? Porque ao mesmo tempo que os transgênicos têm os seus pontos negativos, a gente consegue ver aí uma solução para o problema do aquecimento global, né? Que está cada vez mais próximo, que está cada vez piorando, né? Então, mas aí, ó, entretanto, existe uma falta de previsão dos efeitos que os transgênicos podem causar ao longo do tempo. Então, quando se trata do meio ambiente, tem um espaço aí, né, muito longo para a gente ver os efeitos dos transgênicos e etc, né? Bom, gente, é esse o trabalho. Eu agradeço a todos e é isso aí.